Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série Mecânica dos Fluidos Fácil e Descomplicada, desmistificando a mecânica dos fluidos. Essa é a aula 10, onde nós daremos início à cinemática dos fluidos, parte 1, que também é um conteúdo bastante extenso. Bom, a nossa aula, a aula 10, como a gente comentou, cinemática dos fluidos, e nessa aula a gente vai estar falando dos conceitos de regime permanente ou variado, escoamento laminar e turbulento, trajetórias e linhas de corrente, escoamento unidimensional ou uniforme e os escoamentos bi e tridimensional também. Bom, regime permanente e não permanente. Bom, regime permanente é aquele em que as propriedades do fluido são invariáveis em cada ponto com o passar do tempo. Então isso aqui é importante entender. Quando a gente fala regime permanente, a gente está dizendo o seguinte: as propriedades não mudam. Então eu tenho um determinado escoamento, eu tenho um ponto fixo naquele escoamento. Por exemplo, uma tubulação aqui, eu tenho um ponto aqui e tenho um outro ponto aqui que eu vou estar estudando. No instante 1, a pressão aqui, por exemplo, é 1 bar. No instante 2, continua 1 bar. No instante 10, continua 1 bar. Aqui, também é a mesma coisa. Escoamento daqui para cá, eu vou ter aqui, por exemplo, meio bar. No instante 1, no instante 2, no instante 10. Ou seja, a propriedade de pressão não mudou. Só que regime permanente não fala só da pressão, é todas as propriedades do fluido naquele ponto, naquela seção. Então naquele ponto não muda, então pode ser temperatura, velocidade, massa específica, enfim, qualquer propriedade do fluido que a gente já discutiu nas aulas anteriores, desde lá da primeira aula, da aula 1 até agora. Se ela não mudar com o tempo, as propriedades, eu tenho regime permanente. Então, regime permanente, as propriedades não mudam nem cada ponto com o tempo. Isso não quer dizer que quando eu se eu comparar o ponto 1 com o ponto 2, vai ser diferente. Não é que pode não, vai ser diferente. Se eu tenho um escoamento, automaticamente eu tenho uma pressão maior aqui e uma pressão menor aqui. Então, esse conceito é importante entender, senão lá na frente você vai ter dificuldade. Então tem aí um exemplo, vamos imaginar um reservatório, onde eu tenho a entrada, próxima aí do ponto 1, como se fosse uma torneira, a parte de cima aqui, e tem uma saída, uma outra torneira. O nível desse reservatório é constante, não muda com o tempo. Então, isso implica que a vazão que entra próximo de 1 é igual à vazão que sai próximo de 2, ali em 2, no jato livre em 2. Então, as propriedades não estão mudando com o tempo. Então, eu tenho aí um exemplo de regime permanente. A gente vai estar falando de regime permanente até enquanto estiver falando de escoamento, eu tenho que estar falando de regime permanente, não tem jeito. Faz parte da mecânica dos fluidos. E regime variado ou não permanente, que aí depende do livro, né? Tem livro que fala variado, tem livro que fala não permanente, é a mesma coisa, é aquele que as propriedades variam. Então, voltamos ao nosso exemplo. Então eu tenho aqui, nesse reservatório, nessa imagem que está aí no centro, eu, no primeiro momento, observo o nível e ele está numa determinada posição. Depois de 2 segundos, eu olho, eu estou numa outra posição, maior, por exemplo. Isso quer dizer o quê? Que a quantidade de água que estaria entrando em 1 é maior do que está saindo em 2. Então, trata-se de um regime variado ou não permanente. Então, é bem tranquilo, né? O conceito. Bom, agora a gente vai introduzir um novo conceito, o chamado reservatório de grandes dimensões. O que é um reservatório de grandes dimensões? É aquele cujas dimensões são tão extensas, tão grandes, que a retirada ou admissão de fluido não provoca variação significativa de seu nível. O que a gente está falando? Vamos imaginar aí o reservatório lá de Itaipu.
Então, eu tenho lá o reservatório, lá na fronteira, lá do Brasil, Paraguai, mais no Paraguai do que no Brasil, inclusive. E aí eu estou retirando água desse reservatório para acionar as turbinas que tem lá em Itaipu. Bom, o reservatório é tão grande, que se eu ficar observando o nível, demora muito tempo para a gente notar uma diferença. Então, quando essa variação do nível ela é insignificativa ou desprezível, a gente tem aí um reservatório de grandes dimensões. É claro que se ficar dando estiagem, como tem acontecido aí no Brasil nos últimos anos, eu tenho uma estiagem, aí o que acontece? O nível vai abaixando, mas é numa situação de meses, né? Diferentemente, por exemplo, lá aqui em São Paulo, do Cantareira, né? Então o pessoal estava monitorando dia a dia, porque estava em risco de acabar aí no ano passado a água de lá, mas era uma situação que, para chegar do nível máximo até o nível mínimo, que entrou até no volume morto, né? Foi bastante tempo, foram anos, né, de uso aí, então não é de uma hora para outra. Então se a nossa análise ela for em relação a curto pedaço de tempo, aí a gente pode considerar reservatório de grandes dimensões. Bom, e daí, né? E eu com isso, né? Por que a gente está falando isso? A consequência é que nesse caso a gente pode considerar como regime permanente. E daí, de novo? Bom, quando a gente está trabalhando no regime permanente, a gente despreza qualquer variação que eu tenho em função do tempo. Então, os equacionamentos ficam mais tranquilos, ficam mais fáceis, né? Se eu for pegar, por exemplo, a caixa d'água de uma residência, que seja lá 5.000 litros, e provavelmente eu não posso considerar ali um regime permanente, porque a quantidade de água que sai pode ser muito maior do que a 500, por exemplo, né? Então a gente tem que estar atento a isso. Então tem aí um exemplo, esse seria um reservatório, aonde não tem entrada de água, né? E aí com o tempo o que acontece? O nível varia, o alcance do jato ali no tempo 1 ele alcança um trecho maior. À medida que o volume vai diminuindo, ele vai diminuindo seu alcance. Óbvio, porque diminui a pressão ali e a pressão vai estar influenciando a velocidade com que ele vai sair ali na frente. E vai falar isso na próxima aula, lá na equação, quando a gente for falar do conceito da conservação da massa. Bom, já um reservatório de grandes dimensões, ele vai ficar praticamente constante. Então eu considero um regime permanente aí. Bom, aí uma ilustração, né, um videozinho mostrando justamente os furos. Dá para ver nitidamente aí que vai diminuindo, né, o alcance aí do jato, né, à medida aí que o nível vai abaixando, porque ele vai diminuindo a pressão que eu tenho, né, em relação àquele ponto, e com isso a gente fica com uma velocidade menor. Então a gente vai ver isso lá na equação da continuidade. Bom, escoamento laminar e escoamento turbulento. Escoamento laminar é aquele em que as partículas se deslocam em lâminas individualizadas, sem troca de massa entre elas. Então veja que aí tem o escoamento se desloca em lâminas, como se fosse semelhante ao que a gente viu lá no começo, quando a gente começou a falar da viscosidade. É mais ou menos parecido com aquilo lá. Então, quando eu estou falando que ele é em lâminas, quer dizer que eu não tenho movimentação nem ascendente nem descendente de fluido, né? Então é isso que a gente vai estar comentando aqui. E tem o escoamento turbulento, que é aquele que as partículas apresentam um movimento aleatório macroscópico. Isto é, a velocidade apresenta componentes transversais ao movimento geral do conjunto do fluido. Bom, vocês já devem ter ouvido falar aí de casos, problemas de avião, né, de voos. Houve a turbulência, né? Quando acontece isso, o avião ele fica meio desgovernado, ou tem uns movimentos meio malucos, vai para cima, vai para baixo. Isso por quê? Porque o vento está tão forte
que ele empurra a hora o avião para cima, a hora o avião para baixo, e aí dá um pouquinho de trabalho pro piloto controlar, né, a aeronave. Bom, e daí, né? Daí que lá na frente, quando a gente for falar lá de perda de carga, dependendo do tipo de escoamento, a gente tem um equacionamento. Mas como que eu consigo dizer se um escoamento ele é laminar ou turbulento? É em função do número de Reynolds. O número de Reynolds a gente vai detalhar daqui a pouquinho. Então a classificação do tipo de escoamento, nesse caso, é em função do número de Reynolds. Bom, aqui tem uma imagem só para exemplificar, né? Então veja que na parte de baixo dá até para ver uma diferença aí entre as lâminas, né? Ele fica praticamente constante, enquanto a parte de cima ele fica já todo doido, né? Então quando ele começa a ficar todo assim, todo movimentado, ele está num regime turbulento, né? Ou está próximo de turbulento. Se no caso ele está bem lentamente, é um regime laminar. Na prática, a maioria dos escoamentos são escoamento turbulento, né? Porque o laminar teria que ter uma velocidade muito baixa. Bom, experiência de Reynolds. O 4 aí que está mostrando seria o filete de líquido colorido. Então, à medida que eu abro a válvula que eu tenho no reservatório de tinta, eu começo a liberar essa água. E ao mesmo tempo, eu tenho a válvula lá de regulagem lá em 5. Então, é óbvio que eu tenho que manter o nível do reservatório de água relativamente constante, né, para não dar diferença no experimento. Então, o que Reynolds fez? Ele abria o registro 5 em diversas posições. Então, a mesma coisa, você abre uma torneira. Você abre um pouquinho, sai um pouquinho a água. Você abre mais, sai um pouco mais. Você abre tudo, sai a quantidade máxima que a torneira tem de capacidade. Bom, e aí o que ele notou? Que em função da velocidade da água, eu tinha essa situação da tinta andar, né, numa certa nível. A partir do momento que ele começa a aumentar essa vazão, ele começa já a dar umas variadinhas, né? E a partir de um determinado momento, aí ele fica totalmente caótico. A tinta entra, ela já entra toda doidona, né? Então a gente vai conseguir, aí tem a velocidade, então daqui a pouco a gente vai detalhar um pouquinho sobre essas propriedades. Bom, então o número de Reynolds, lá tem um capítulo lá na frente no livro, que é o análise dimensional. Então o número de Reynolds sai de lá, né? Então tem uma fórmula, tem uma metodologia para você conseguir descobrir um número adimensional, né? Então é semelhante ao número de Mach que a gente falou numa aula para trás, não lembro mais agora qual. O número de Reynolds também é um número adimensional, quer dizer que ele não tem unidades, não é metro, não é Newton, não é nada, ele não tem unidade, simplesmente. Ele é definido então por ρVd dividido por μ. Vamos traduzir, né? A gente já falou, mas né, não custa nada revisar. Massa específica vezes a velocidade média vezes o diâmetro do tubo. Aí pode vir a pergunta: e se o reservatório ou se o canal de transporte não for tubular, não for diâmetro, não for circular? Aí existe o chamado diâmetro molhado, que a gente pode ver lá na frente, que eu não vou entrar agora em detalhe, que acho que não é momento para isso. E dividido pela viscosidade dinâmica, que é o μ, que a gente falou lá na segunda aula, se não me engano. Bom, o que eu tenho? Se eu pegar a massa específica que está em cima e jogar para baixo, eu vou ter μ dividido por ρ, que é a viscosidade cinemática. Então eu posso também definir o número de Reynolds vezes a velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade cinemática, que é o Ni, né? Então seria, tanto faz uma fórmula ou outra, são equivalentes, né? Então elas estão relacionadas. Então ρ, massa específica, no sistema internacional, quilo por metro cúbico. Velocidade, no sistema internacional, metro por segundo. Diâmetro da tubulação em metros. Viscosidade μ, viscosidade dinâmica, em Newton vezes segundo por metro quadrado. E a viscosidade cinemática, metro quadrado por segundo. Então são umas unidades que a gente não está acostumado, principalmente das viscosidades, mas à medida que você vai trabalhando, você acaba acostumando com essas unidades aí. Bom, então dentro dessa experiência de Reynolds que a gente acabou de falar, se o número de Reynolds for menor do que o número 2000, fiz a conta, deu 1500. Então eu tenho um regime laminar.
Se o número tiver entre 2000 e 2400, eu tenho o chamado regime de transição. Lá em perda de carga, lá na frente, quando a gente for falar do diagrama de Mollier, o que vai acontecer? Nessas anos de transição a gente pula fora porque ela é complexa, não dá para fazer. Então ou a gente trabalha na laminar ou a gente trabalha no turbulento. Então se você estiver fazendo um projeto de instalação de bombeamento, caiu o regime, o número de Reynolds entre 2000 e 2400, muda algum parâmetro para que ele ou ele entre no laminar ou que ele vá para o turbulento. E se o número de Reynolds for 2400, bom, tem o regime turbulento aí, acabou, e aí a gente vai ter uma forma de calcular a perda de carga diferente de quando é laminar. Bom, agora um outro conceito. Trajetória e linha de corrente. Bom, trajetória é o lugar geométrico dos pontos ocupado por uma partícula em instantes sucessivos. Então o que é isso quer dizer? Eu estou acompanhando uma partícula e ela está se movimentando. Isso aqui é trajetória. Então eu estou acompanhando ela ao longo do tempo. Bom, linha de corrente é a linha tangente aos vetores da velocidade de diferentes partículas no mesmo instante. Veja, trajetória, eu vou olhando em tempos diferentes. Tirei uma foto do meu escoamento. Bom, primeiro o que é a linha tangente? Eu tenho a velocidade nesse sentido, então a tangente é nesse sentido. Se a partícula faz isso, nesse instante o vetor velocidade vai estar para cima. Então o que acontece? No mesmo instante eu vou pegar várias partículas. Vamos imaginar uma partícula emendando a outra. Isso aí vai ser a minha linha de corrente. Então é a tangente aos vetores de velocidade de diferentes partículas, uma partícula atrás da outra, no mesmo instante. Né? Então a gente precisa desse conceito para poder adentrar em alguns assuntos um pouquinho mais para frente. Bom, então tem aí, né, uma simulação ali no caso da água ali que está aguando. Eu tenho a trajetória. Então tem momentos que o vídeo para, né, que ele está mostrando justamente a trajetória que as partículas estão tendo a cada momento, né? Então como função da rotação, a partícula não sai reta, ela sai, né, girando e vai sendo lançada aí na grama. Já do outro lado, eu tenho uma simulação das linhas de corrente. Então, assim, as linhas de corrente, esse é um caso também de um escoamento laminar. Você pode ver que ele está em lâminas, né? Ele passa ao redor da borda, que está simulando aí a asa de um avião, né? E tem até o ponto de estagnação, que é bem na parte frontal aí, né? Dessa asinha, dessas três asinhas que estão aí. Então eu tenho a chamada linha de corrente. Pô, tirei a foto nesse instante de várias partículas, nesse caso é a tinta verde, né? Então eu tenho, se eu for fazer, né, marcar, né, a tangente de cada ponto nessa velocidade, eu vou ter essas linhas aí marcadas com a tinta verde. Bom, as linhas de corrente e as trajetórias, elas coincidirão geometricamente no regime permanente. Então lembra que eu falei lá do regime permanente agora há pouco, que ele não muda as propriedades ao longo do tempo? Então se em função do tempo as minhas condições, minhas propriedades são constantes, então a linha de corrente ela vai coincidir com a trajetória. Se eu tiver variação, um escoamento não permanente, aí já não coincide mais. Tubos de corrente. O que vem a ser tubo de corrente? Bom, tubo de corrente é a superfície de forma tubular, formada pelas linhas de corrente que se apoiam numa linha geométrica fechada qualquer. Então vamos imaginar o tubo. Aí, né? Então eu tenho várias linhas de corrente e formo geometricamente um tubo. Né? Então é isso que é o conceito de tubo de corrente. Bom, quais são as propriedades? São fixos quando o regime é permanente, então ele não vai mudar com o tempo, né? E são permeáveis à passagem de massa. Na verdade são impermeáveis. Está errado aí.
que acontece? Nessa situação, eu não tenho, no tubo, eu não tenho, vamos imaginar que é água, né? Eu não tenho água atravessando a parede do tubo. Eu posso ter água entrando numa face, na entrada do tubo, e saindo no fundo do tubo, na saída, né? Então, essa é a característica aí de tubo de corrente. E não tem como passar, se você for pensar, por quê? A gente acabou de definir linha de corrente como o vetor velocidade, tangente ao vetor velocidade. Se ele é tangente, não tem, a tangente está se a velocidade está indo numa direção, ele é tangente naquela direção. Então não tem como ele fazer assim e atravessar o tubo de corrente. Então acaba sendo uma consequência da definição de linha de corrente. Bom, vamos falar um pouquinho agora de escoamento unidimensional ou uniforme na seção. Escoamento é dito uniforme quando uma única coordenada é suficiente para descrever as propriedades do fluido. Para que isso aconteça, é necessário que as propriedades sejam constantes em cada seção. Então, quando eu falo, ou quando eu adoto, lembra que eu falo lá da metodologia das hipóteses? Quando eu falo que na minha hipótese que o meu escoamento é unidimensional, ele é de verdade? Não, não existe na prática escoamento unidimensional. Por quê? Vamos imaginar um tubo aí, que nem a imagem, um tubo cônico, né, uma tubulação cônica. O que acontece? Lembra lá do princípio da aderência? Da onde até surgiu, a gente começou o nosso desenvolvimento de viscosidade. Então veja, se eu tenho aderência das partículas de água que estão em contato com a superfície do tubo, a velocidade é a velocidade do tubo que está parado normalmente. Então se a velocidade é zero, então o que isso quer dizer? Quer dizer que a partícula de água, vamos falar de água para ficar mais fácil, de água que está naquela superfície do tubo é zero. Ao mesmo tempo eu tenho água escoando ao redor do tubo. Então eu tenho velocidade zero e velocidade diferente de zero. Então eu não tenho escoamento unidimensional. Mas muitas vezes a gente faz essa simplificação para facilitar, né? Então tem que ter isso em mente, né? Então é uma simplificação. Então nesse caso aí da imagem ali, na seção 1, eu tenho uma determinada velocidade. A gente vai ver lá, quando a gente for falar da equação da continuidade, que à medida que eu diminuo o tubo, o diâmetro do tubo, a minha velocidade aumenta. A gente vai ver por que lá. Então tem o V1, uma velocidade menor, do que na posição 2, que eu tenho a velocidade 2. Isso quer dizer que eu estou dizendo, isso que a velocidade unidimensional está dizendo que eu tenho a mesma velocidade em toda a seção, que não é verdade, como a gente falou. Escoamento bidimensional é a mesma coisa, né? Essa é a mesma coisa, não, a consequência. O escoamento é dito bidimensional quando a velocidade é uma função das duas coordenadas, por exemplo, x e y. Então nesse caso está um pouquinho mais coerente com a realidade. Mas nesse caso aí, ele só varia em x e y, mas eu tenho também na direção em relação ao tubo. Mas, ou seja, eu vou considerar bidimensional quando ele tiver variação em dois eixos. Por outro lado, tridimensional, aí sim a gente tem um caso mais específico, mais geral. O escoamento é tridimensional quando eu preciso de 3 coordenadas. Esse é o escoamento de verdade que acontece no tubo. Então, na linha de centro do tubo marcada aí, eu tenho a maior velocidade. E à medida que eu vou me aproximando da parede do tubo, essa velocidade vai ficando menor até zero, que é na parede do tubo. Então, isso é o conceito aí de escoamento tridimensional. Bom, pessoal, a gente chegou ao final dessa aula. A gente utilizou aí os livros do Franco Brunetti e do Fox McDonald, Introdução à Mecânica dos Fluidos. Espero que vocês tenham gostado. Essa parte aqui é uma parte introdutória, é uma parte onde a gente tem os principais conceitos, e depois a gente vai ter um exercício um pouquinho mais na frente. Bom, críticas, sugestões, né, para falar bem, falar mal, pode mandar e-mail, site.camargo@gmail.com.
ou no YouTube, ou lá na minha página do Facebook, Engenharia e Companhia. Beleza, pessoal? Obrigado e até a próxima.